Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem tá falando é Franz e mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Então eu vou levar meu pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores que nos assistem. Pedir para que essa hora se transcorra em paz e caso tenha algum espírito não preparado para o que vamos realizar agora, que ele seja envolvido, curado, regenerado e encaminhado para o seu lugar de merecimento. Amém. Gente, estou com uma série de entrevistas aqui e hoje vou falar um pouco de ocultismo, vou falar um pouco de magia, de cabala. Estou aqui com meu irmão de loja, venerável mestre Marcelo Deldébio, ele que, além de ocultista, faz alguns jogos aí de RPG, ele tá... É muito difícil porque ele trilhou vários caminhos, então hoje a gente vai entrevistar ele. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, França? Um prazer estar aqui com vocês. E aí, Marcelo? Conta um pouco desse seu caminho, que na verdade não é um caminho, né? São vários. Conta um pouco da sua ligação com o ocultismo, com a espiritualidade, como começou, um pouco das suas origens aí. Bom, França, acho que o mais interessante de colocar, eu podia dizer que eu acho que eu estava na hora certa, no lugar certo, minha vida inteira. Então hoje eu sei que eu fui meio que preparado para isso, né? Mas muito do meu caminho, assim, eu vim trilhando, meio sem saber onde é que ia dar toda essa preparação. Hoje eu já tenho uma boa noção do que eu estou fazendo e do porquê que eu tenho isso, né? Então eu comecei a me envolver com magia quando eu morei um tempinho na Inglaterra. Eu conheci uma família de druida. E a galera, eles têm os rituais dele, então não confundir com Wicca, que é aquele movimento de paganismo e tal, que não tem vocação, não tem nada. Dentro do druidismo você tem incorporação. Então quando eu cheguei lá, eu estava com essa família e a gente teve uns rituais, eles me convidaram e eu vi lá o cara incorporando, né, o Cernunnos, os espíritos da floresta. E como se fossem... Hoje eu sei que isso é equivalente total a uma gira de Umbanda. Mas naquela época eu achei fantástico. Eu falei, nossa... Homem da Floresta e tal, então todas aquelas histórias de bruxaria que a gente só lia em livro, essas coisas, era tudo verdade, né? Então a gente conhecia ali, as Damas do Lago, que hoje eu sei que é Cabocla de Oxum, a gente tinha lá os Leprechauns, que é Exumirim, a gente tinha lá os Espíritos da Floresta, os Exus, só que ninguém usava essa terminologia, não se usavam esses nomes e não tinha nada dessa cultura. Então era um ambiente de magia, assim, real, que você só vê em livro, no estilo do Rei Arthur, né? Como essas lendas europeias. E eu voltei para cá, para o Brasil, sem essa noção de que tinha uma Umbanda. Então eu falava assim, porra, existe então essa magia europeia. E eu trabalhava com bruxaria europeia. Então, incorporação e tudo isso daí. Aí eu fui fazer faculdade, eu fiz arquitetura, depois eu fui fazer especializações, né, em semiótica, história da arte, história das religiões comparadas, e fui trabalhando numa pesquisa de uma enciclopédia de mitologia, né, para o meu trabalho de mestrado. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o pessoal da maçonaria e eu entrei numa loja que chamava Loja Madras, que ela tinha uma conexão da galera que escrevia para a editora Madras. Então, durante 2, 3 anos e pouquinho, eu estava junto em contato com o Rubens Saraceni, o Cumino, o Sérgio Paca, o Carlos Basílio Conte, o Alfonso, o Cláudio Yokoyama, então uma série de pessoas muito ligadas com Umbanda, muito ligadas com Candomblé, então Valdir Persona, o Adriano Camargo, o satanista, não o herveiro. Então a gente tinha o Johnny De Carli do Reiki, então tinha pessoas de todos os tipos
de ordens magísticas que estavam naquela loja maçônica durante aquele período de tempo. E como eu era muito curioso e comecei a olhar, eu fui num terreiro, e a hora que as entidades desceram, eu falei assim, porra, isso é igualzinho que eu estava vivenciando lá na Europa. E aí eu comecei a estudar e pesquisar isso comparativamente. E eu cheguei àquela conclusão que hoje eu já coloquei muito isso no blog e tal, da galera inclusive está indo atrás, pesquisando no terreiro, estudando hermetismo com a parte da Umbanda, com a parte da árvore da vida, da Cabala. Eu descobri que na verdade essas entidades elas sempre tiveram. Em todos os lugares, no planeta inteiro, em todas as eras, em todos os locais. Só que no Japão você tem lá o culto shintoísta de culto ao ancestral. Então, em vez de chamar o preto velho, você chama o japonês velho. Em vez de chamar o caboclo de Ogum, você chama o samurai. Mas é tudo a mesma coisa. Então, esses grandes arquétipos culturais... Então, na mitologia, dentro dos estudos de grego, né, de evocações gregas, então você tem ali os próprios arquétipos que também são, né, Afrodite com Oxum, Apolo com Oxalá... Você tem Hermes com o próprio Mercúrio. Então você estudando assim, as evocações do Crowley, as evocações telemitas, você vê que tem nos próprios diários do Crowley, na Operação Paris, ele faz uma evocação de Mercúrio. Mas aí você vai olhar e vai ler a descrição do Crowley, o Mercúrio fuma charuto. Uhum. Depois ele faz uma evocação para Júpiter. Mas aí Júpiter é um caboclão, ele tinha que fazer um ebó para chamar o negócio. Então você percebe que na verdade você só tinha aquele verniz europeu de que era o que aquelas pessoas trabalhavam, mas a evocação de espíritos ou entidades sempre existiu. E aí o meu trabalho tem sido, eu fui preparado para isso dentro desse período na loja Madras, de conseguir juntar os maiores especialistas do Brasil, né, o Saraceni, o Paca, Conte. Então eu tinha gente da Teosofia, da Telema, da Umbanda, do Candomblé, Umbanda Sagrada, Reiki, então tudo que vocês imaginarem estava junto. E eu comparando e conversando com esse pessoal, eu cheguei nessa base de estudos, que é o que eu trabalho agora no meu blog, de fazer essa divulgação, de mostrar que existe alguma coisa que unifica todas essas religiões. Então você tem esses grandes aspectos culturais, mas você tem uma realidade que é uma energia que não tem nome. Então os seres humanos é que dão esses nomes e toda essa verniz de cultura. Então, muito do que eu tenho feito tem sido trabalhar com isso daí, com esses aspectos de árvore da vida, que eu chamo de árvore da vida, dentro de várias vertentes religiosas e iniciáticas também. Pô, muito legal. Eu acho que dentro da Umbanda você falou muitos aspectos que dentro da Umbanda a gente vivencia, que é a parte da magia, que é a parte do sincretismo. Se você pegar, por exemplo, um deus romano e um deus grego e fazer uma comparação bem por cima assim do arquétipo, qual era a posição dele com relação à vida das pessoas, você vai ter um sincretismo, assim como um orixá. Você falou bem, comparando a nossa mãe Oxum aí com a Afrodite e Vênus, né? E você realmente consegue agregar tudo isso, né? Inclusive é a proposta do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Quando ele veio, ele falou: nenhum renegarás, não feche os caminhos, não haverão caminhos fechados para mim. Mas o que me interessa bastante, para ser sincero, eu já acompanho antes mesmo de entrar na loja, já acompanho muito do Marcelo Del Débio por conta do RPG, né? O RPG sempre teve um lado de ocultismo aí, um lado de interpretação e um lado do jogo. Eu joguei muito um RPG chamado Vampiro à Máscara, joguei muito Anjos e Demônios, enfim, e quando de moleque eu sempre me interessei por magia, mas eu não sabia qual escola procurar, eu não tinha os contatos. Hoje eu sou um mago dentro da escola do Saraceni, mas também aplico isso, a magia arriscada, né, que é a escrita mágica, dentro da física quântica. Como que é para você a magia, de tudo que você aprendeu? Quais são as semelhanças, por exemplo, do que a gente faz na Umbanda, o ponto do caboclo,
com uma outra magia e quais são as diferenças? Bom, na Umbanda, a parte, quando você está falando que vai fazer um arriscado ou chamar alguém, na verdade você está estabelecendo um elo de comunicação com alguém que está do lado de lá, que vai poder te auxiliar dentro da tua caminhada. E se você não puder ter acesso àquilo, a entidade também está travada de te ajudar. Então não adianta nada dizer, vou fazer uma magia para tal, e não vai funcionar se não tiver que funcionar. Então, na verdade, isso é estabelecer uma comunicação com a galera que já está na tua equipe e que está do lado de lá. Então, quando é que eles podem te ajudar? Que é o que, dentro do hermetismo, a gente chama de verdadeira vontade. Então, se é o que a gente vai ter lá na Telema, na Teosofia, eles chamam de centelha divina, faísca de Deus, crístico, o Christus, ou o estado que é aquela grande fagulha divina que está dentro de cada um, que é o que você veio fazer aqui na Terra. Então, quando você está trilhando esse caminho, você tem ali uma equipe que está te ajudando. Então, são seus mentores, seus guias, ninguém está nunca sozinho, né? E aí, uma hora está você aqui, depois você morre, você vai para o lado de lá, alguém da tua equipe vai vir, então, de repente, o seu caboclo de Ogum precisa encarnar, e aí você é que vai ser o caboclo dele. Então, a gente já descobriu que essas equipes de entidades, elas variam e elas trabalham com cada um de nós. E aí, quando você faz essa magia, você está abrindo esse caminho para permitir que o camarada do lado de lá te ajude a desenvolver isso que você veio fazer aqui. Então não adianta que você pode tentar até tentando forçar ou fazer alguma magia para alguma coisa, mas se você não tiver o merecimento, as cordas vão estar todas fechadas, as portas você não vai conseguir fazer. Então, de uma certa maneira, a magia vai trabalhar sempre dentro da tua verdadeira vontade. Então tem aqueles camaradas que se iludem, o cara acha que vai lá pra magia negra, vou fazer não sei o que lá. E na verdade o cara só tá arrumando mais buraco. E normalmente não vai dar certo e a médio prazo o cara tá mais endividado que cartão de crédito. Então a essência dessa magia de poder, se a galera acha que vai entrar na Umbanda porque vou ficar rico, se não tiver o merecimento, se o cara não tiver isso dentro do Dharma da vida dele, não vai. Então tem muita gente que acaba entrando pra Umbanda achando que magia é superpoder de história em quadrinho. Uhum. E não é. E magia tem a ver com você descobrir quem você é de verdade e você conseguir exercer essa função no planeta. Uhum. Então você trabalhar, então você descobre, você é curador, você é um engenheiro, você é um médico, você é um arquiteto, é um advogado, você tem o dom da palavra. Qual é o seu dom? E aí dentro desse dom você desenvolver isso para uma evolução do planeta. Para você trabalhar isso e de modo que os seus semelhantes, ou a galera que está em volta e tal, consiga deixar o planeta melhor do que quando você entrou. E assim sucessivamente. Então isso é a magia. Por isso que a maioria do pessoal que entra em ordem e tal já cai logo, porque o cara acha que vai entrar na maçonaria e ficar rico, entrar na Umbanda e fazer amarração, aí só está se zicando. Que é óbvio que vai, conforme quanto mais próximo desses espíritos elevados você está perto, porque isso aqui é uma escola. Nosso planeta é uma escola. Quanto mais perto dos professores e dos melhores alunos você chega, mais dentro da engrenagem você tem que estar ligado. Porque se você estiver discrepante com a tua verdadeira vontade e for trilhar a magia, você vai perder o emprego, mulher, filho, vai se afundar. Tudo que for falso na sua vida, essas próprias entidades, seus guias, o que a gente pode até chamar de sagrado anjo guardião dentro do hermetismo, eles vão trabalhar para destruir tudo que for falso. E não tem jeito, o cara se ferra mesmo. Até para sua evolução, né? É para a própria evolução. Então você vira e fala, você está no emprego que você odeia, num negócio que é para prejudicar os outros, que é para atrapalhar. Não sei. Você começa a estudar magia, você vai perder o emprego. Você vai, e aí quanto mais você depender de ostentação, precisa do carro, precisa do celular, vai perder tudo. Porque não é verdade. Então a pessoa tem que estar muito ciente que trilhar o caminho, seja na Umbanda, no hermetismo, no druidismo, na Wicca, onde for, se o cara quiser a magia, a primeira evocação que ele vai começar a fazer, e o que ele começa a pegar, o que a gente chama de juramento de probacionista, ou seja, aquele que vai ser testado, o primeiro passo da alquimia já é o nigredo, é você tirar tudo. É o calcinate, o putrefacto, é aquilo que você vai tirar tudo da sua vida que é lixo. Ou seja, tudo da sua vida que é falso. E aí é nessa que a galera vai embora, perde tudo, sabe? E acaba às vezes até caindo no que a gente chama de clifa, que é as cascas da vazia da árvore.
E aí o cara entra na bebida, entra numa igreja evangélica, aí o cara vai pro nível onde ele tem que estar. E aí a hora que o cara atinge alguma coisa e o dom e o que ele quer de verdade, aí quando ele começa a trilhar essa verdade, aí sim o universo ajuda. Então é muito comum você ler aquelas histórias daqueles caras que deram muito certo, né? Paulo Coelho, a Rollins, a escritora, Bill Gates, os caras sempre tem uma parte da vida dele onde eles perdem tudo. E parece que o cara tá muito ferrado e tal. E aí a hora que o cara descobre o que ele tem que fazer, o universo vira. E aí tudo dá certo. Porque você precisa eliminar tudo que for mentira na vida primeiro. Então essa raiz de você eliminar o que não for verdadeiro é uma raiz que é comum em todos os sistemas mágicos. Que eu acho que é o elemento primordial de qualquer magia, ou qualquer sistema mágico que você vá fazer ou trilhar. E dentro do que você falou, por exemplo, tem a religião espírita, né? Ela se apega na lei do karma. Hoje a Umbanda está mudando isso, esse conceito. Por quê? Porque é exatamente isso. A gente você falou para mim, eu traduzo isso como física quântica, ou seja, você começa a ter verdade em seu pensamento, começa a se capacitar naquilo que você realmente é, se descobrir e começa a trilhar o caminho. Isso é para mim, você começa a realmente movimentar o átomo como tem que ser movimentado. E isso mata totalmente a questão do karma, pro meu ponto de vista. Como que é o karma para você? Para você existe um karma, ou seja, aquele karma que assim, o cara fez, merda na última vida e de repente agora ele vai ter que sofrer isso nessa vida, ou não? Se ele tem uma consciência, ele consegue abrir isso. Então, esse vai ter que sofrer é muito relativo e muito raso, entendeu? Porque o que acontece é que quando você escolhe encarnar e está trabalhando dentro de um sistema crístico, o nosso eu de verdade, o nosso eu primordial, ele está lá no Sol. E aí você poderia considerar os nossos planetas aqui como escolinhas. Então você tem um eu, o leitor que está escutando isso aqui agora, tem um de você aqui na Terra, mas existe algum de você que está em Marte, está em Júpiter, está em Saturno. Então você tem vários eus em vários lugares, vivendo várias vidas e acumulando experiências diferentes espirituais em várias dimensões. Então, conforme isso aí você vai aprendendo essas escolas, você vai se purificando até chegar no que no martinismo a gente vai chamar de reintegração dos seres, que é quando você retorna com tudo aprendido para o seu eu solar. Então, enquanto a gente está aqui no planetinha azul, né, na Terra, a gente está com karma. Então, o que na verdade é o karma? Imagina que eu fiz o mal e eu vou levar o mal e darará. Mas como é que isso funciona? Na verdade, o seu SAG, você mesmo, né, solar, está num outro nível de consciência onde não tem ego. Então, é fácil de entender isso, por exemplo, imagina uma pessoa porcalhona que só joga lixo na rua. Então, o cara é um completo idiota e ele fica jogando lixo na rua e o cara não tem nenhuma consciência. Então, karma passa a ser consciência. Então, o cara pode vir numa encarnação, ele mata todo mundo porque ele acha que tá certo. É o mesmo cara que o cara joga lixo na rua, simbolicamente falando. Vai chegar uma hora que o cara vai acordar. Ele vai falar, puta, olha a merda que eu fazia. Eu jogava lixo na rua, eu sou um idiota, Então ele vai passar alguma vida, alguma encarnação falando, porra, não vou mais fazer isso. Mas aí essa pessoa vai olhar pra trás e falar, puta, e esse monte de lixo que eu já fiz? E os bueiros que eu já entupi? E a minha responsabilidade? E aí ele vai escolher vir, tipo, consertar. E vai começar, sei lá, fazer uma campanha de separação de lixo no prédio dele, avisar os outros, ensinar os outros, trabalhar num outro nível. Então, do mesmo jeito, a gente tem essa visão do karma, que uma vez você vem, rouba, mente, estupra, mata, lá. Aí na outra vida você percebe e fala, puta, olha as merdas que eu fiz. E aí você tem uma chance de resolver isso. Então pode ser que nem os espíritas falam, pelo amor ou pela dor. Então se o cara não consegue aprender pelo símbolo, ele vem e aprende se fudendo. Então ele vai conseguir aprender de um jeito, mas ele tem a chance de não precisar passar por isso. Então não é porque ele matou alguém na outra vida e tal que ele vai precisar morrer. Mas de repente alguém que ele gosta muito vai ter toda uma sincronicidade para ele perder alguma pessoa que ele tá perto ou tal. E não precisa necessariamente ser ele. Então eu já vi de conversa com a entidade, assim, a gente aprende um monte de história para contar. De gente, por exemplo,
em outras vidas tava na Inquisição e arrancava braço, arrancava perna e tal. E nessa vida a pessoa é uma cirurgiã que a especialidade dela é reimplantar braço, reimplantar perna. Então ela aprendeu como é que o membro faz falta. E ela tem todo esse trabalho de juntar de volta. Então ela não vai precisar perder o próprio braço, porque numa outra vida esse ser arrancou o braço de uma outra pessoa. Então dá para aprender sem ser pela dor. E o karma tá pago, entre aspas. Usa um termo bem simples para o leitor, para o ouvinte entender. Então você pode ter inúmeras situações. Eu conheci uma história tão interessante, que era um vendedor que é de especiarias e tal, ele trabalhava com armarinho, e ele chegou uma parte da vida dele que ele começava a derrubar as moedas no chão. E ele ficou intrigado porque ele passava o dia inteiro recolhendo as porras das moedas do chão. Você entregava a moeda na mão dele, ela pingava e caía no chão. Então ele passava o dia inteiro agachado nos balcões recolhendo. E ele juntava as moedas, derrubava o caixa. E aí pegava, ele passava o dia e começou a incomodar. E aí ele foi no terreiro e perguntou, porra, o que tá acontecendo? Né? Eu não sou tão azarado, nunca tive isso e tal. E aí a entidade explicou para ele, falou, aí ele se viu numa outra vida que ele era um comerciante muito arrogante, muito rico. E ele falava que ele tinha prazer de andar entre os pobres assim e jogar as moedas, só para ver as pessoas rastejando aos pés dele, numa arrogância incrível. E aí ele aprendeu esse sinal de humildade. E agora ele ficava abaixado para pegar as moedinhas, porque para ele essas moedinhas faziam falta, né, no armarinho e tal. Ele lidava muito com valores pequenos. E aí ele se tocou e veio uma iluminação de o que ele fazia era errado. E como que causava esse desconforto e essa humilhação nas pessoas. Porque ele mesmo passou meses ali, ou semanas, ajoelhado, agarrando um dinheirinho para ele que era importante. Então, pum, ele conseguiu passar por esse karma. Porque às vezes você tem uns karmas muito gigantes, né? Senhor de engenho, como é que você consegue consertar? Se fosse olho por olho, que nem às vezes no Espiritismo prega, se você matou 500 pessoas, como é que você paga isso? Então existe sempre uma compensação, mas não tem ilusão de que você não vai devolver para o universo tudo que você fez. Mesmo porque é aí que tá. O karma, ele é perfeitamente justo, porque o karma é você mesmo. Então, só que num outro nível de consciência. Então não tem um negócio de engenheiros do karma. Engenheiros do karma, caralho. É você mesmo. Então a hora que você chega do lado de lá, você vai olhar sem ego e falar, tá errado, não tem desculpa. Por isso que ele é justo. Porque você não tem como mentir para você mesmo. E aí você vai falar, errei. Desce para consertar. Entendeu? Ninguém te manda cumprir karma. Você escolhe pagar o karma. Então você vem para arrumar isso. Então, mas eu perdi um olho. Você mesmo pediu isso. Então tudo da sua vida de bem e de mal e tal, foi você mesmo que pediu. Então talvez pela linguagem que o Espiritismo coloca, pela simplificação e tal, às vezes dá essa ideia assim meio de... como veio muito do catolicismo, ele tem muito dessa viés aí de recompensa e castigo e Troca. tal. Mas dentro do entendimento oriental, do entendimento cósmico, é simplesmente karma tem a ver com consciência. Então quanto mais consciência do que você fez, mais você vai trabalhar. Um dos meus mestres de budismo tibetano, ele falava que era impossível quando você chegava num grau de bodhisattva avançado, você tinha o grau possível de entendimento para deixar o planeta e todos eles escolhem ficar. Porque eles não conseguem se concebendo embora do planeta enquanto tiver um irmãozinho passando fome. Então, de determinado momento, num grau de consciência muito elevado, ninguém sai até todo mundo sair. Porque ninguém vai querer sair daqui e deixar para trás teu primo. Você vai se mudar e deixar sua mãe passando fome? Seu irmão? Seu cachorro? Então não, cosmicamente você não tem mais diferença do seu irmão, do seu cachorro, da sua mãe para o mundo, ou de uma criança na África. Então de uma certa forma todos os grandes mestres ascensionados da Terra continuam aqui. Então eu vou continuar trabalhando no planeta dentro dessa visão do budismo. E na verdade eles não estão errados, porque esses camaradas são tudo em terreiro, né? Eles são aqueles caboclos que falam pra gente que não precisam mais encarnar. Ele não precisa mais encarnar, mas ele está no terreiro ajudando o outro lá a curar a unha encravada, arrumar um emprego, parar de brigar com a mulher, largar a bebida. São esses caras, eles já descobriram o que eles têm que fazer aqui e agora eles estão do lado de lá, eles não vão embora.
mas eles continuam aqui para ajudar até todo mundo sair. Então, o que você está falando é absolutamente toda dor tem uma consciência por trás. Exatamente. A pessoa pode ficar choramingando a vida inteira, a gente chama de mimimi. O cara chora e reclama e põe a culpa nos outros e tal. Enquanto a pessoa não entender que tudo que acontece na vida dela é responsabilidade dela. Então, ela pediu para passar por aquilo por algum motivo. E se você está na Umbanda e você tem acesso à entidade e tal, de repente você pode perguntar para a entidade: por que eu passei por isso? Por que eu perdi minhas coisas numa enchente? Por que eu fui assaltado? Por que... E aí, de repente, a entidade, se for do seu merecimento, que às vezes eles não podem falar, pro seu próprio bem também, eu já aprendi isso. Eles te falam, e aí você consegue entender. E você entendendo porque passou por aquilo, e evoluindo, tendo essa iluminação, você não passa mais por esse problema. Aí eu falei agora, por que às vezes ela não pode falar? Porque vamos supor que você chega pra entidade e fala assim: pô, eu queria saber da minha outra vida, tal. E aí alguém vai fazer um desses tratamentos de vida passada da vida aí o cara fala: na sua outra encarnação você foi senhor de engenho. Meu, no dia seguinte tem 50 negros que você mandou matar te pegando no astral. Sua vida vira um inferno. Porque uma vez que tá no ar, todo mundo pega. Então o esquecimento que a gente tem é um serviço de proteção à testemunha. Porque ninguém foi um cara muito legal. Você sempre foi pior do que você era hoje. Sim. Então você tem muito disso daí. Então tem que tomar cuidado com querer saber coisa de passado, minha vida passada. Que não serve. Então você vai seguindo pela Umbanda, vai evoluindo dentro do hermetismo, do trabalho com os guias e tal. E isso vai sendo revelado. Porque a maioria das pessoas vai lá pro guia e não pergunta nada. E fica quieto e não fala nada. Pergunta, o cara manda assim: acende e tal. Ela fala: por quê? É assim que eu aprendi um monte de coisa. Isso é consciência. Por que eu tenho que fazer isso? Como é que faz essa mandala? Por que eu tenho que acender essa vela? E aí ele vai te explicando. E aí você vai ter que estudar também. Porque senão ele não vai te falar. Se ele não sentir energeticamente que você tem capacidade para entender a lição, ele não vai jogar pérola para porco. Exatamente. Mas se ele souber e falar: pô, o camarada tá estudando, tá querendo, tá... Aí ele começa a te explicar a coisa. E de repente você pode perguntar de uma vida passada e de repente, se for do seu merecimento, ele vai te falando. Então você vai aprendendo onde estão teus erros, por que aconteceu aquilo, por que você está passando por aquilo, por que você tem... E aí de repente você consegue resolver a situação muito mais fácil. Perfeito. Esse foi o primeiro bloco. Umbanda, Consciência e Juventude. Eu tô aqui com o Marcelo Deldébio. No próximo bloco tem mais. Fiquem aí. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Estamos de volta aqui com Umbanda, Consciência e Juventude, com Marcelo Deldébio, que falou muito sobre magia, sobre as escolas, o ocultismo no modo geral. E agora eu tenho alguma pergunta específica. Você falou muito da árvore da vida. Explica para aquele que de repente não conhece aí a Kabbalah ou Cabala, né? Como popularmente se fala. O que é isso? Como que eu consigo aplicar isso dentro da Umbanda? Se é que tem como aplicar? Explica mais sobre isso. Então tem para como aplicar, sim. Então, para entender primeiro o que é Kabbalah, Cabala, Hermética, Umbanda, com o que tem isso a ver, a gente entende. Quando você fala de Kabbalah, normalmente você pensa no judeu. É Kabbalah, é o judaísmo, é todo aquele sistema deles. Mas isso tem muito a ver tanto com o hermetismo quanto com a Umbanda. Então a gente volta, essa era a estrutura
de visão do universo egípcio. Então os judeus, eles através de Moisés, eles trazem essa tábua dos 10 mandamentos, ou as 10 esferas, e que vão dar origem ao judaísmo. Os gregos pegam esse conhecimento e aplicam na natureza, então eles aplicam num politeísmo. Mas são os mesmos 10 mandamentos, são as mesmas 10 energias. E os africanos pegam isso, porque o pessoal costuma esquecer que o Egito fica na África. Sim. Então todo aquele toda aquela magia africana nada mais é do que um xamanismo africano do deserto, ali das savanas e tal, somado com a estrutura egípcia. Então os grandes sacerdotes da Etiópia, que depois foram para o restante ali da África, beberam dessa fonte que é o Egito, que foi a mesma fonte da origem da Cabala. Então não é uma surpresa quando você percebe que é a mesma coisa, que ambas tiveram a mesma origem. A única diferença é que enquanto os judeus eles assumiam um Deus único, e as esferas elas são características do ser humano, dentro do politeísmo grego você assume isso como características externas dos deuses. Então para o judeu um é o amor, o outro é deusa do amor, um é a beleza, a deusa da beleza, e assim por diante. E dentro do africano você vai ter os orixás, que são as grandes energias externas e internas. Então ele unifica tudo isso. Então essa estrutura de árvore da vida, então agora o leitor vai usar um pouquinho de imaginação. Então ele vai imaginar como se fosse uma árvore mesmo, que ela vai ter algumas esferas, que elas vão ser numeradas de 10 até 1. Então 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Para quem já viu aquela brincadeira de criança de amarelinha, é bem o mesmo desenho daquela amarelinha. Começa lá o céu, o inferno, e você sobe até chegar no céu. Então você vai ter a primeira estrutura da árvore da vida, é a esfera de Malkuth, que é a base, o chão. É a morte e ressurreição. Então, para o pessoal dentro da Cabala judaica, ele representa a parte externa do templo. Então o fiel, o pensador, o cabalista, ele vai entrar no templo, ele vai rezar, ele vai se aprofundar, ele vai pegar uns ensinamentos, mas isso de nada vale se ele não levar para fora do templo, senão ele vai ser só um hipócrita. Então esse ensinamento de entrada e saída do templo, dentro da árvore da vida, que é o reino espiritual, representa todo aquele senhor de morte e nascimento, que é justamente o Obaloaê Chapanã, que ele trabalha com o cemitério, ele trabalha com a cura e com a morte. E nada mais é do que a entrada e saída dos dois mundos, espiritual e físico. Então quando você fala de Malkuth, para os gregos está associado com aquelas deusas de plantação, de colheita, de fertilidade, da natureza, né? Então Deméter, Ceres, Gaia, aquelas deusas que morrem no inverno, renascem na primavera. Então o externo dos gregos é toda aquela natureza. Para o ser humano, dentro do judaísmo vai ser a interiorização no espiritual e a saída do templo, na qual você faz as suas atividades como um homem melhor. E dentro da Umbanda a gente tem a ideia do Chapanã como senhor do espiritual, do nascimento e da morte. Então das doenças, das curas, é um senhor dos cemitérios, estão associados ali com a terra. Aí nós entramos no templo. A próxima esfera, de número 9, ela é chamada de Yesod, que é a esfera da lua, que é a esfera das iniciações, a esfera da intuição. E também a esfera da grande mãe cuidadora, que pra gente dentro da Umbanda é Iemanjá. Então está diretamente associado com a lua, com o mar, com as marés, com as águas, como grande feminino, a grande mãe, né, o grande local de nascimento e o grande cemitério. E o grande subconsciente. Então, dentro de Yesod, tem toda a ideologia do grande orixá de Iemanjá. Aí nós vamos subir mais um pouquinho na árvore. Então, no próximo degrau dessa escada de Jacó, nós vamos ter a razão de um lado e a emoção do outro lado. Então, dentro da árvore da vida a gente chama de Hod, que é a razão, o intelecto, e Netzah, que é a emoção e o sentimento. Então, para a gente dentro da Umbanda, Hod representa o Exu, a Pombagira, o Exu Mirim, o professor. Então ele está muito associado com todos aqueles arquétipos dos deuses, poetas, escritores, que trazem o alfabeto, que pesquisam, que escrevem, que criam a poesia, os contos. E o Exu, ele é o grande professor. Ao mesmo tempo, ele é ali o pilar do rigor. Ele representa, por exemplo, na maçonaria um primeiro vigilante, um guardião.
ele é o grande guardião da árvore. E o Exu, ele é o grande guardião do terreiro. Assim como na mitologia hindu, por exemplo, você tem um Ganesha, que é um grande Exuzão. Você vai ter um protetor, um professor, um guardião numa senha, um código. Então, muito desse aspecto numérico, aspecto de códigos, está ligado tanto com esse aprendizado quanto com esse saber escolher quem entra e quem sai de um terreiro e quem entra e quem sai do seu corpo. Até num exemplo muito mais simples que você pode entender, quando você entra no Facebook, o que você tem que fazer? Login e senha. Energeticamente, quando você entra num terreiro, você faz o quê? Bate para Exu. É o login e a senha de que aquele sacerdote está autorizado a começar uma sessão. Então, simbolicamente, você está trabalhando no mesmo fio de energia. E do outro lado, nós vamos ter Oxum, que é a própria musa inspiradora. Ela é a Afrodite, é a Vênus. Elas são todas as deusas da beleza e as deusas da inspiração e do ouro. E da prosperidade e do amor. Então você tem ali nesse código trabalhando nos três ali. Iemanjá embaixo, com a linha dos marinheiros. Exu, com a linha dos Exu, Pombagira e Exu Mirim. E do outro lado, Cabocla de Oxum. Que elas não falam nada, as Yaras, sereias e toda aquela linha do sentimento puro. Então essas três trabalham no microcosmos, dentro da Kabbalah. E no terreiro trabalham com as entidades mais próximas, né, do ser humano. E aí nós vamos passar para o número 6, que é o centro da árvore, que é o Sol, que é o próprio centro do sistema solar, que para a gente é Oxalá. E dentro da Kabbalah é Tiferet, que é o sagrado anjo guardião, que é aquele guardião que vai te guiar, que é o seu chakra, que é o Anahata, que é o chakra cardíaco, né? Que vai trabalhar com aquele amor, é o Cristo com a chama no peito dos católicos. E ele vai ser esse centro, né? Então nem preciso explicar Oxalá como a caridade, a beleza, a bondade no maior nível, né? Aí nós vamos subir um pouquinho mais nessa amarelinha. Ali nós vamos ter os 5, de um lado a esfera de Gevurah e do outro lado a esfera de Hesed. Então nós vamos ter ali o rigor e a misericórdia. Então de um lado nós temos o rei guerreiro e do outro lado nós temos o rei estrategista. Então aqui a gente já consegue lembrar na Umbanda a correlação direta entre Ogum e Oxóssi. Então o nosso guerreiro, que para os gregos era Marte, Ares, o deus da guerra, o deus da força, samurais, os deuses de poder, representa na Umbanda aquele vigor, aquele poder de romper qualquer barreira, de vontade, que é o nosso pai Ogum. E do outro lado nós temos Hesed, que é o grande estrategista, que é o pajé, que é o conhecimento, que é o detentor do conhecimento da floresta. Então o pajé nada mais é do que um grande bibliotecário que organiza todas as ervas, né? A gente tem numa biblioteca livro, o pajé tem erva. E os caboclos, que trabalham ali naquela linha de cura, de paisão, de pagelança, de conselheiros, né? O Merlin, o Gandalf, se você for pegar aí numa literatura do Senhor dos Anéis, o Dumbledore. Então você busca muito o Yoda. Em filmes você vai pegar até chupar esses arquétipos. Então esses grandes caboclos que são os grandes mestres de conhecimento. Aí você vai subir mais um degrau, que é o que o Crowley chamava de abismo, ou que a gente chama de Ananã, que é o conhecimento ancestral profundo, que vai transcender entre o reino ali que está ligado nos 7 planetas e o reino mais sutil de todos. Então ali você precisa passar por esse conhecimento profundo, né? As Parcas, as Nornes, aquelas deusas do conhecimento ancestral, as velhas, as bruxas, o dragão. Então aquele grande limite na qual até os próprios deuses são testados. E normalmente são as entidades e os deuses que até as entidades têm medo. Exato. Então você tem que trabalhar ali. Então aquele centro do conhecimento mais profundo que tem. Na Umbanda a gente tem Nanã, a figura das Yamins. Aí nós subimos, temos um novo parzinho lá em cima, que é o par espiritual. Então nós vamos ter de um lado o rigor físico, né, o entendimento, que é Binah, e do outro lado o Hokmah, que é a sabedoria, ou caos. Então nós temos ordem de um lado e caos do outro. A ordem pra gente é Xangô. Xangô é a regra, Xangô é
a lei no sentido mais acima do ser humano. Não é, não é. E ele é a justiça no sentido... É que na Umbanda do Saraceno a lei é Ogum, né? Ogum. Então a gente trabalha mais lei, mas no sentido de justiça divina. Então para quem é do Saraceno é o conceito de justiça de ordem, né? De reto. E do outro lado o sentido da sabedoria. E o sentido do caos, o sentido da tempestade, que é Yansan. Então você tem aquele par lá, Xangô e Yansan. A montanha e a tempestade. Então a gente vai ter de um lado ali todos aqueles deuses retos de justiça, né? O Tyr, da mitologia nórdica, os deuses Saturno, o deus Maat, a deusa da justiça para os egípcios, e todos esses grandes arquétipos do que é correto. E do outro lado nós temos os grandes arquétipos de sabedoria e conhecimento, mas no sentido de novidade, no sentido de buscar alguma coisa aquariana. Lá longe, pegar alguma coisa que nunca existia antes e trazer para uma sabedoria. E aí, finalmente, no final de tudo lá em cima, o número 1, que é Keter, que seria o Deus, que seria o Olorum, que está representado pela figura mais pura da linha de trabalho da Umbanda, que são os herês. Então é por isso que na Umbanda você fala que magia de herê é a mais forte. Que para desfazer uma magia de herê, só outro herê. E aí você imagina, pensa na Arca da Aliança. Quem protege a Arca da Aliança? São os querubins. Os querubins, os anjinhos, aqueles anjinhos bonzinho, bonitinho, são eles que estão sob a Arca da Aliança. Por quê? Porque eles são os mais poderosos. Por que a criança é mais poderosa? Porque o arquétipo dela está mais perto da pureza de Deus. Então a gente tem aí essas outras linhas de trabalho ali. Então nós vamos ter baianos ali perto de Yansan, os pretos velhos ali perto de Xangô, da ordem. Descendo um pouquinho nós temos os índios ali em Resende e os caboclos ou os boiadeiros, principalmente, ali como Guevurá. Então a gente percebe que todas as linhas de trabalho também estão dentro da árvore. E eles representam aquelas falanges angelicais, que para os gregos, para os judeus e tal, eles trabalhavam com a figura de anjo, a gente trabalha com a entidade. Então se vocês olharem e pensarem nisso daí, vocês vão ver que a estrutura da Umbanda é a mesma estrutura cabalista judaica e a mesma estrutura hermética, só muda a parte cultural. Acho que deu para entender, né? Muito bom. Realmente, na verdade, então, é todo um caminho da vida, porque você faz todo um trajeto ali, né? Uma dúvida de uma pessoa que está aprendendo a parte da Kabbalah. Você passa por todos os ciclos ou você escolhe, por exemplo, você falou muito de lados, esfera de um lado, esfera do outro. Você pode passar só por um lado ou você tem necessariamente que passar... Você tem necessariamente que passar por tudo. É igual um terreiro, não existe terreiro que só tem caboclo. Assim como um terreiro é a pessoa é o templo, então você dentro da árvore você está em todos. Você vai ter facilidades para lidar com alguma linha. Do mesmo jeito que um terreiro tem facilidades para lidar com uma linha. Que aí é o que a gente chama lá do seu pai de cabeça, cada um dá um nome diferente. A gente trabalha muito com o mapa astral dentro do hermetismo, que são os planetas regentes na hora do nascimento e tal. E quando você converte para Umbanda, você vai chamar de os pais de cabeça, a mãe de cabeça. Os orixás geradores, que nada mais é do que aquelas energias da qual você veio encarnado para cumprir tua missão. Então você já sabe, o filho de Xangô, o filho não sei o que, vai trabalhar com justiça, vai trabalhar com não sei o que. Então quando você elabora isso e você consegue ver isso com as entidades, nada mais é do que eles estão dando uma outra visão energética do que a gente dentro do hermetismo faria com o mapa astral. Falar, seu Mercúrio está em tal lugar, seu Vênus está em tal lugar. E aí tudo é uma coisa só. Então, na verdade, é um pouco diferente do oráculo, é mais uma ciência, né? Isso. Uma ciência porque chega a ser exato quando você entende essa árvore da vida em si mesmo. Quando você consegue trabalhar com isso daí, sim, você consegue, inclusive, perceber melhor o que você veio fazer aqui e perceber melhor com o que você tem que lidar e como é que você trabalha os seus dons. Do mesmo jeito que você for trabalhando no terreiro, você vai falando e vai ter afinidade maior com determinadas entidades. E é exatamente isso que acontece no terreiro.
quando a gente faz a leitura, né, tem muitos médios, principalmente os médios novos, que pedem, logo que entra no terreiro, querem saber quais são os pais e mães de cabeças. Tem terreiros mais tradicionais que relutam, que falam, olha, você precisa aprender um pouco mais. Tem terreiro que opta por fazer a leitura logo no começo. No meu caso, eu faço a leitura para mim, para que, como sacerdote, eu consiga entender onde eu coloco aquele médium, que tipo de mediunidade vai ter e como ele vai trabalhar isso para si mesmo, porque hoje Umbanda não é mais uma religião só, é um estilo de vida para mim. Então é claro que você entende, eu posiciono os meus orixás, o meu enredo de orixá, a minha árvore da vida de orixá, de uma forma consciente, eu tento me conscientizar dela para que eu possa saber quais os passos que eu vou andar, de uma forma mais consciente. Então, dentro de um terreiro, o médio de Umbanda, e por isso que eu acho que eu trouxe o Marcelo Deodébio com esse conhecimento da Cabala, com esse conhecimento que ele tem sobre a árvore da vida, para que a gente possa fazer um link e possa entender essa ferramenta científica, eu diria, né? Para que a pessoa entenda que quando ela entra no terreiro, como ele falou, quando você começa a transitar pela sua vida kármica e vê que algo está dando errado, que você adquire conhecimento é responsabilidade. Né? Tem tudo a ver com responsabilidade. Você entra, por exemplo, num terreiro de Umbanda e começa a perder tudo, né? Sinal que você começa a ter consciência de você. Não que você precise perder tudo para ter consciência de você, mas quando você força muito, ou seja, dá um murro em ponta de faca ali, e você precisa ter a vivência, né? E você perde tudo, é para que você conscientize do que realmente você é. Então, não faz sentido, por exemplo, uma pessoa ir numa gira de Exu, porque o Exu é um cara popular, né? É o cara que todo mundo quer ir na gira e vai tirar as merdas que estão nas costas e vai ajudar. Não, Exu, na verdade, é um mensageiro. Por isso que no meio da Kabbalah ele tá no meio, inclusive, né? Ele está sintetizado com Hermes. Ele é o que circula pela árvore da vida. Circula por todos os como se fosse todas as esferas. Ele é o mensageiro dos deuses. Mensageiro dos deuses. Então, o Exu ele nada mais faz do que dar as mensagens para que você possa captar e os orixás possam te receber. Beleza, pessoal. Falei aqui com o Marcelo Deodébio. Marcelo, quando que vai ser o seu curso de Cabala? Então, a gente... É mais fácil acompanhar pelo blog, mas é deodebio.com.br ou digita Teoria da Conspiração no Google que vocês me acham. E aí lá tem mais ou menos uns 2.500 textos de maçonaria, rosacrucianismo, umbanda, hermetismo, espiritismo, o que vocês precisarem tem ali. E tem um grupo que foi gravado com o pessoal do E-Adeptos, do PH, e eu tenho o curso de Cabala que a cada 2 meses mais ou menos tem para fazer, dá para fazer em EAD também ou presencial. Legal, vamos ver esse curso aí, aquele se interessar. Então, seu site é www.deudebio.com.br e lá tem as informações dos seus cursos, de tudo que você já escreveu. E é isso aí, pessoal, conhecimento. Você precisa não simplesmente entender, visualizar o orixá como arquétipo, mas entender qual é a posição e o que isso faz de diferença na sua vida. Né? E a Cabala, assim como outros, o tarô, por exemplo, ajuda a ver isso. O tarô é um instrumento de trabalho dentro da Kabbalah. Dentro da Kabbalah. Ele é um instrumento vamos dizer, da cristianização da Kabbalah judaica. Então ele surge justamente quando os judeus foram perseguidos por volta de 1300 e muito, e eles ficaram ameaçados de falar assim, putz, nós vamos perder esse conhecimento. E aí nesse momento eles vão ser obrigados a se converter para o cristianismo, e é justamente quando surge o tarô. Então tarô e Torá é só uma
permuta de letras, né? Então eles têm o mesmo significado. São 22 arcanos maiores, são as 22 letras do hebraico. E cada arcano do tarô tem uma correspondência direta com uma letra do hebraico. Nós vamos tentar aí com o Marcelo, eu sei que a agenda dele é bastante complicada, mas vamos tentar aí um curso, uma palestra, e vamos levar lá pro terreiro para que vocês possam ter o prazer de conversar com ele, de entender um pouco sobre a cabala, sobre o tarô, sobre o ocultismo, enfim. Vamos tentar trazer ele para dar uma palestra. Você daria uma palestra lá no terreiro? Com certeza. Então tá bom. Então, pessoal, pena que acabou, a nossa hora já foi, mas que Oxalá abençoe todos vocês. E nas próximas semanas, outros entrevistados. Alexandre Comino vai estar com a gente, Rodrigo Queiroz, enfim, entre outros, passando um pouco do conhecimento. Axé. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.